Sabe aquela pessoa que chega num pagode e o samba para? Ninguém entende direito o porquê. Ela não levantou a voz, não ameaçou ninguém, nem pagou de valentão. Mas tem algo ali, uma presença que impõe respeito na hora. Você sente, todo mundo sente. Parece que o ar fica mais pesado, que cada movimento tem um propósito, que cada olhar é uma jogada ensaiada. Maquiavel passou a vida estudando isso e sacou uma parada brutal. Essa presença de responsa que você admira nos outros não tem a ver com o que eles fazem, tem a ver com o que eles não fazem. Já reparou que a galera mais casca grossa raramente precisa provar alguma coisa? Enquanto isso, você se sente na obrigação de dar satisfação, explicar cada passo, convencer a galera do seu valor, pedir licença para existir. E isso derruba qualquer chance de você ter uma presença de verdade. Porque cada vez que você tenta forçar a barra, você mostra o contrário, que você não acredita que merece respeito. E a galera percebe, sempre. Nos próximos minutos, você vai descobrir o método que o mestre Maquiavel revelou na cartilha do poder para construir uma presença tão forte que a galera obedece antes mesmo de você abrir a boca. Não é sobre ser sangue frio, não é sobre ser agressivo, é sobre algo muito mais profundo e estratégico que poucos dominam. E quando você entender essa parada de uma vez por todas, sua presença vai mudar para sempre. A primeira coisa que você precisa entender é cruel. A sua presença atual está te sabotando porque você está tentando construí-la. Toda vez que você tenta parecer confiante, você parece inseguro. Toda vez que você tenta parecer poderoso, você parece fraco. Toda vez que você tenta parecer intimidador, você parece desesperado. E isso acontece porque a gente tem um sensor de autenticidade. Milhões de anos de evolução nos ensinaram a sacar quem tem a manha de quem sabe de verdade e quem tá só de fachada. Maquiavel viu isso nos bastidores do poder em Florença. Viu caras se achando importantes com roupa de grife, títulos pomposos, voz de trovão, e viu como eram ignorados pela galera que mandava de verdade. Porque o poder de verdade não precisa de anúncio, o poder de verdade se sente. Agora, você pode estar pensando que ou você nasce com essa presença ou já era, que nada, que viagem. E é aí que a maioria dos gurus te engana. Te vendem a ideia de que você precisa fazer afirmações positivas, visualizar o sucesso, fingir até virar verdade. Maquiavel ia dar risada disso, porque ele entendeu. Uma coisa que a psicologia só sacou agora. Você não constrói uma presença de responsa de fora para dentro. Você constrói de dentro para fora. Deixa eu te mostrar essa parada na prática. Lembra da última vez que você viu alguém perder a linha total? Gritando, gesticulando, vermelho de raiva. Isso te intimidou? Talvez na hora, pela gritaria. Mas depois, você perdeu o respeito total por essa pessoa. Porque ela mostrou a maior fraqueza possível, a incapacidade de se controlar. Agora, pensa em alguém que, na mesma situação, ficou tranquilo, na moral, sem forçar a barra, olhar de gelo, voz mansa, cada palavra pensada, cada movimento na medida. Isso intimidou de verdade, porque você sacou que estava diante de alguém que domina o próprio mundo completamente. E se a pessoa se domina com esse controle, imagina o que ela pode fazer com você. Essa é a primeira lei da presença de responsa. Sangue frio de mestre é poder que se vê. Cada vez que você reage no impulso, você mostra fraqueza. Cada vez que você controla o impulso, você demonstra força. E a galera sente isso na hora, sem pensar, no instinto. Mas tem uma parada mais profunda nessa história, e essa parte vai te incomodar. Você deve achar que já tem autocontrole. Afinal, você não sai gritando com a galera, você se controla no trabalho,
é educado. Mas Maquiavel não está falando desse autocontrole fajuto. Ele está falando de algo muito mais radical. Ele está falando de controlar até as manias que te entregam. Aquela expressãozinha que aparece no rosto quando alguém te desrespeita. Aquele tom de voz meio na defensiva quando alguém te questiona. Aquela postura que muda de leve quando você se sente ameaçado. Você acha que ninguém percebe, mas a galera toda saca, sem querer, mas saca. E cada uma dessas manias grita, essa pessoa pode ser abalada. E é aí que está o poder de verdade. Quando você desenvolve um controle tão grande que nem as manias te entregam. Quando sua presença continua a mesma, não importa se te elogiaram ou te esculacharam, se te promoveram ou te mandaram embora, se te amaram ou te rejeitaram. Isso não é ser frio, é ter domínio. E a galera sente isso como uma força da natureza. Calma, porque a parte mais braba vem agora. E essa verdade vai contra tudo que te ensinaram sobre ter presença. A maioria das pessoas tenta construir uma presença de responsa adicionando coisas. Acham que precisam falar mais alto, ocupar mais espaço, demonstrar confiança, contar vantagens, ostentar. Maquiavel sacou o contrário. A presença de responsa se constrói tirando. Não é sobre o que você coloca na sua presença, é sobre o que você remove. Deixa eu te contar o que rolou com o Jorginho da Lapa. Quando ele entrava numa roda de samba cheia de malandro falastrão, cada um querendo aparecer mais que o outro, ele não tentava falar mais alto. Ele ficava quieto, mas não um silêncio de timidez. Um silêncio de quem observa. E sabe o que acontecia? Aos poucos, a galera ia se calando, porque o silêncio dele criava mais tensão que a gritaria toda. Por quê? Porque quando você fala demais, você demonstra que precisa ser ouvido, precisa ser reconhecido, precisa preencher o vazio. E precisar é o contrário de poder. Quando você se sente à vontade no silêncio, quando você não tem essa noia de falar sem parar, você demonstra uma coisa rara, que você se basta. E a galera é atraída por quem se basta porque é muito raro. A maioria das pessoas é totalmente dependente da opinião dos outros. Dá para ver isso em qualquer papo. Galera contando história para impressionar, fazendo piada para ser aceita, concordando com tudo para agradar. É dose. E a galera toda sente isso. Mas quando você não precisa da galera, quando você não está nem aí para a opinião alheia, quando você está de boa na sua, isso cria uma aura magnética, porque você vira a única pessoa ali que não está querendo tirar nada de ninguém. E essa parada é tão rara que a galera fica sem saber como digerir. Aí, te botam num pedestal, te dão poder na mente deles. Só alguém muito cascudo ia bancar o indiferente para as opiniões alheias. Agora, saca só, não vai pensando besteira, hein? Não é para sair por aí sendo grosso, nem bancando o sabichão. É muito mais sutil e poderoso. É ter presença sem ser carente. É somar na conversa sem precisar dela para viver. É se conectar com a galera sem virar dependente. E é aí que o mestre Maquiavel sacou a jogada. Quando você tira a necessidade, abre um espaço. E as pessoas vão correndo preencher esse espaço com as próprias noias. Elas começam a te imaginar de um jeito, e as histórias que elas inventam sobre você são sempre mais sinistras do que qualquer coisa que você pudesse contar sobre si mesmo. 3 figuras entenderam isso na alma. 2 usaram para levantar impérios. 1 usou para botar tudo no chão. Mas todos tinham a mesma visão. Sacaram que o mistério é mais forte que a clareza. Se explica demais, parceiro, você se apequena. Se mostra tudo de uma vez, cadê a emoção? E sem essa tensãozinha não rola o magnetismo. Pensa naquele camarada que você conhece, que escancara cada detalhe da vida,
cada noia, cada parada que sente, cada perrengue. Qual a sua vibe com ele? Dó, saco cheio ou os dois? Agora pensa naquele cara que você cruza faz anos, mas não sabe quase nada. E responde perguntas pessoais com um quem sabe, que mantém uma certa distância, mesmo sendo gente boa. Qual a sua impressão dele? Curiosidade, intrigas, um leve opa, que tá rolando? E esse opa é o primeiro passo para botar respeito. Guarda essa carta na manga, que vai fazer sentido quando eu te mostrar o mapa completo. Mas antes, tem que entender a mancada braba que tá detonando a sua moral agora. A parada é achar que ter uma presença de responsa é ser sempre casca grossa, sempre sério, sempre distante. Isso não é presença de responsa, é ser chato e previsível. Maquiavel ensinou algo muito mais fino, o contraste estratégico. Liga a visão nessa jogada. Se você é sempre durão, a galera acostuma. Essa marra toda perde a força, vira só uma chatice da sua pessoa. Mas quando você é calmo na maior parte do tempo e de vez em quando mostra as garras, aí a coisa muda de figura, porque pega a galera no contrapé e surpresa multiplica o impacto. Na mesma pegada, se você nunca abre um sorriso, quando sorrir não vai valer nada. Mas se você sorri de raro em raro, aí cada sorriso vira um evento, a galera começa a querer a sua aprovação, começa a ler a sua cara para saber se tá tudo ok. E isso te bota numa situação de poder psicológico absurda. Maquiavel viu isso no Cesare Borgia. O cara ia do céu ao inferno num piscar de olhos. Uma hora era generoso ao extremo, outra hora brutal sem dó nem piedade. Uma hora era acessível, outra sumia no mundo. Uma hora era um príncipe encantado, outra virava gelo puro. E essa montanha-russa deixava todo mundo ligado no 220. Ninguém sabia qual Cesare ia cruzar no corredor. Então, já ficavam de prontidão para a pior versão. E isso, meus amigos, é poder. Mas não precisa ser um Jorginho da Lapa para botar isso em prática. Dá para usar no dia a dia, agora. E é aí que a maioria da galera derrapa, porque acha que tem que virar um monstro. Calma, não precisa disso. Só precisa saber a hora certa de virar a chave. Um exemplo para clarear as ideias. No trabalho, se você está sempre de plantão para ajudar todo mundo, você vira o capacho da firma. Agora, se você costuma dar uma mão e de vez em quando manda um não seco sem dar satisfação, a galera começa a botar valor no seu tempo. Começa a te respeitar, começa a te enxergar como alguém que escolhe, não como alguém que está sempre disponível. Parece fácil? Tem um detalhe que muda tudo. E esse detalhe separa quem tem uma presença de responsa de verdade, de quem só está pagando de durão. O pulo do gato é a diferença entre intenção e reação. O cara que não tem presença de responsa vira uma Maria, vai com as outras. É bonzinho quando está feliz, é grosso quando está estressado, é generoso quando quer agradar, é frio quando se sente acuado. E todo mundo saca que ele está sendo marionete das emoções, que não tem controle de nada. Já o cara com sangue frio de mestre varia porque quer variar. É durão não porque está nervoso, mas porque calculou que a situação pede dureza. É generoso não para ser o mais legal, mas porque sabe que a generosidade naquele contexto vai dar o resultado que ele quer. E a galera sente essa diferença na pele, sente que está de frente para alguém que está jogando xadrez enquanto eles estão jogando damas. E aí a gente chega no coração da cartilha do poder do Maquiavel. Na verdade, crucial que ele revelou, mas que 99% da galera que leu nunca pescou de verdade. A real é essa: a sua presença de responsa não é sobre como a galera te enxerga. É sobre o que elas sentem perto de você. E você não manda em como te veem direto,
Mas você tem o controle total sobre o que elas sentem, através de um princípio que a psicologia moderna chama de gestão de estados emocionais, mas que o mestre Maquiavel já dominava há 500 anos. Funciona assim: não adianta gritar, me respeita, para a galera te respeitar. Mas você pode criar um clima onde o respeito vira a reação automática. E você faz isso com 3 armas secretas que Maquiavel revelou. Primeira arma: presença física controlada. A maioria da galera tem o que eu chamo de presença nervosa. Estão sempre se mexendo, ajeitando a roupa, coçando a cara, gesticulando sem rumo. E cada movimento desses gasta energia à toa e mostra ansiedade. Quando você aprende a economizar movimentos, quando cada gesto tem um propósito, quando consegue ficar parado sem se incomodar, você cria uma presença que a galera vê como perigosa. Não porque você está ameaçando, mas porque mostra um controle que eles não têm. Segunda arma: voz modulada com estratégia. A maioria da galera tem voz de camaleão. Fica mais alta quando se empolga, mais rápida quando fica tensa, mais fina quando se defende. E isso entrega cada emoção na hora. Quando você domina a sua voz, quando mantém o tom, o ritmo e o volume, não importa o que esteja sentindo, você vira um livro fechado. E o que ninguém entende vira sinônimo de perigo. Terceira arma: encarada que não treme. A maioria da galera desvia o olhar quando a conversa esquenta, quando alguém bota pressão, quando se sente desconfortável, e cada vez que desvia, cede poder. Quando você mantém a calma e encara nos olhos, principalmente quando a situação está tensa, você obriga o outro a desviar primeiro. E quem desvia primeiro, perde a queda de braço. Esses 3 toques juntos já viram a chave de como a galera te enxerga. Mas segura aí que tem mais um andar nessa parada. E é esse andar que separa a presença de responsa daquela presença que desarma qualquer um. A real é a seguinte: tem que fazer tua presença ter peso. A rapaziada tem que sentir que trocar uma ideia contigo faz diferença, que o que você pensa importa, que se tu aprova ou desaprova, isso vai ter consequências de verdade na vida deles. E não é no grito, na ameaça, saca? É na manha, no toque, com um padrão de consequências. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Se alguém te pisa e tu deixa barato, tá ensinando para essa pessoa que te desrespeitar não dá nada. Ela vai fazer de novo e pior. Agora, se alguém te trata com respeito e tu também não faz nada, tá mostrando que ser legal contigo não vale a pena. Ela vai parar de se esforçar. Mas quando tu começa a reagir sempre na medida certa e de um jeito que a galera entende, tipo, desrespeitou, já era, distância na hora, respeitou, aí sim, cola mais perto, aí tu tá treinando a galera ao teu redor, sem forçar a barra, tá ligado? No subconsciente, a galera começa a se ajeitar sem nem perceber. Porque a mente humana adora um padrãozinho. E tu tá criando um padrão claro. Ficar perto de mim é um privilégio. E privilégio se conquista com respeito. Isso não é manipulação, camarada. É educação. Tu tá só sendo honesto sobre o que tu aceita e o que tu não aceita. E mostrando isso na prática. Mas a maioria da galera não faz isso porque tem medo. Medo de ser chato, medo de perder a amizade, medo de ficar sozinho. E é justamente esse medo que impede a galera de ter aquela presença que intimida no bom sentido. Porque ter essa presença exige uma parada que poucos têm: a coragem de bancar o lobo solitário. Tu pode estar pensando que isso é sobre os outros, mas calma aí. Porque a verdadeira jogada sobre essa presença de responsa não tem nada a ver com os outros. Tem tudo a ver contigo. A real que ninguém te conta é essa. Tu só vai ter essa presença quando de verdade não precisar dela.
Enquanto tu estiver se matando para construir essa imagem, para ser respeitado, para ser admirado, para ter poder sobre os outros, vai dar tudo errado. Porque essa necessidade vai vazar em cada gesto teu. E a galera vai sentir. Essa presença surge quando tu faz o trabalho de se sentir tão completo, tão em paz contigo mesmo, que a opinião dos outros vira, de verdade, secundária. Não é fingir que não liga, entendeu? É não ligar de verdade. E como é que chega lá? Com uma parada que o Maquiavel manjava muito, mas falava pouco. Autossuficiência radical. Autossuficiência radical quer dizer tocar a tua vida de um jeito que tu não precise de ninguém para se sentir bem. Tu tem teus próprios prazeres, teu próprio motivo para levantar da cama todo dia, tua própria voz te dizendo que tu é ri. Tu curte a companhia, mas não depende dela. Tu valoriza a amizade, mas não precisa dela para dizer quem tu é. Tu gosta de ser reconhecido, mas não precisa disso para saber o teu valor. E quando tu chega nesse nível, a mágica acontece. Tu para de forçar a barra para ter essa presença de responsa. E justamente por isso, tu começa a ter. Porque tua energia se torna naturalmente imponente quando tu tá de verdade, nem aí se tá intimidando ou não. Parece um paradoxo, né? E é. Mas as maiores jogadas do poder são sempre assim. Tu conquista o poder quando para de correr atrás dele desesperadamente. Tu ganha respeito quando para de precisar dele. Tu vira um imã quando se torna autossuficiente. Maquiavel viu isso milhares de vezes. Os chefes que se matavam para serem amados eram pisados. Os que não ligavam para isso eram respeitados. Os líderes que imploravam por lealdade nunca conseguiam. Os que simplesmente esperavam a lealdade como algo natural tinham isso de montão. Porque a galera se junta com quem não precisa dela e foge de quem precisa demais. Agora, se tu sacou essa parada até aqui, acabou de descobrir uma coisa que custou ao Maquiavel uma vida inteira de estudo para entender. Tu viu que essa presença de responsa não se constrói com pose, com showzinho, mas com uma transformação interior, que não é sobre o que tu faz, mas sobre quem tu é. E principalmente que não é sobre controlar os outros, mas sobre ter domínio total sobre si mesmo. Essa real bruta que tu acabou de receber não está em cursinho de coach. A galera do motivacional diluiu essas verdades em frase pronta sobre confiança e mindset. Estão romantizando e censurando Maquiavel porque as verdades dele são duras demais. Poucos canais têm a coragem de mostrar o poder como ele é, sem Photoshop, sem firula, sem promessa fácil. E é justamente por isso que um conteúdo como esse tem que continuar existindo. Porque em algum lugar tem alguém como você que está cansado de mentira boazinha, que quer a verdade na cara, que prefere o poder real a ilusões que acalmam. Aquele valeu demais ali embaixo não é só um botão para dar uma grana. É tu dizendo, quero mais desse conteúdo sem censura, sem filtro, sem conto de fadas. É tu investindo em conteúdo que te trata como gente grande, que aguenta ouvir a verdade por mais dura que ela seja. E quando tu clica naquele coração dourado, não tá só dando uma força para o canal, tá financiando a preservação de um conhecimento que a galera quer esconder. Tu não é só mais um espectador. Tu é alguém que busca o poder real, não fantasia motivacional, e faz parte de uma minoria que entendeu que a evolução de verdade vem de verdades brutais, e não de tapinha nas costas. Mas saber disso tudo na teoria não muda nada. Tem que botar em prática. E é aí que a maioria amarela, porque colocar isso em prática exige encarar uma parada que dá medo, a solidão temporária que vem de botar a régua lá no alto. Quando tu começar a usar esses princípios, vai perder gente. A galera que se aproveitava da tua boa vontade vai chiar.
A galera que te desrespeitava sem peso na consciência vai se ofender. A galera que te conhecia como bonzinho vai ficar sem entender nada. E teu instinto vai ser voltar atrás, abrandar, dar satisfação, pedir desculpa. Não faça isso. Esse é o teste. Se tu ceder na primeira pressão, vai mostrar que tua transformação era só da boca para fora, que qualquer coisinha te quebra. E vai voltar para a estaca zero, só que com menos moral ainda. Mas se tu aguentar firme, se manter teus novos padrões, mesmo quando for desconfortável, uma parada incrível vai acontecer. As pessoas que vazaram serão trocadas por gente melhor. Gente que respeita os limites, que valoriza uma presença forte, que se sente atraída por quem é autossuficiente, porque elas também são. E vai sacar que aquela galera que tu tinha medo de perder não somavam em nada na tua vida, meu irmão. Tu estava sustentando uns relacionamentos, Zé Ruela, só por medo de ficar sozinho. E esse medo te deixava acovardado. Maquiavel, o mestre, mandou uma real braba lá na cartilha do poder, que serve direitinho para essa situação. É melhor ser temido que amado, se não der para ser os dois. Mas a maioria não saca a visão. Ele não tá mandando tu sair por aí querendo meter medo em geral. Ele tá dizendo que se tu tiver que escolher entre ser respeitado e ser queridinho, escolhe o respeito. Porque respeito sustenta as paradas por mais tempo. Ser amado, sem respeito, só cria umas relações de interesse. Quando tu tem uma presença de responsa de verdade, tu não precisa escolher. Tu é respeitado e valorizado ao mesmo tempo. Porque a galera certa se liga na força, não foge dela. Só os sanguessugas e os aproveitadores que se tremem com teus limites. E tu não quer essa gente perto, né, não? Então, a transformação na prática acontece em 3 etapas. E tu tem que passar por todas, nessa ordem, sem pular nada. Porque cada etapa constrói em cima da outra, e pular qualquer uma é frango assado. Primeira etapa, um raio-x brutal. Tu tem que ser sincero e identificar todos os teus vacilos que estão te queimando agora. Onde tu fica dando satisfação demais, onde tu implora por aprovação, onde tu cede nos teus limites, onde tu demonstra que tá carente, onde tu reage no calor do momento. Escreve tudo isso aí. Não alisa teu ego, não. Essa lista é o mapa da tua virada. Segunda etapa, a mudança quieta. Tu começa a corrigir esses padrões sem contar para ninguém, sem anunciar que está mudando, sem dar explicação para as tuas atitudes novas. Só muda. Se alguém te desrespeitar, tu só mete o pé, sem showzinho, sem textão. Se alguém te encher para tu se justificar, tu simplesmente não se justifica, sem ser babaca. Só firmeza na moral. E fica de olho no que acontece. Terceira etapa, ajuste fino constante. Tu vai pisar na bola, às vezes vai exagerar e parecer um robô, às vezes vai ser frouxo e vai ceder. É normal. Tu tá reprogramando anos de costume. O segredo é prestar atenção nos resultados sem se crucificar. Ajusta, testa de novo. E aos poucos tu vai achar o ponto certo onde a tua presença mete respeito naturalmente, sem ser cuzão. Essas 3 etapas levam tempo, meses, com certeza, talvez 1 ano para dominar de vez. Mas a cada semana tu vai notar a diferença. Como a galera te trata nas reuniões, como os negócios começam a virar para o teu lado, como as tretas se resolvem mais fácil, como te levam mais a sério, como respeitam teu tempo, e uma hora vai acontecer, vai rolar aquele momento. Aquele momento que tu entra num lugar e sente a energia mudar, que tu fala e a galera escuta de verdade, que tu bota um limite e ninguém contesta, que só a tua presença já diz, não me testa. Esse momento não vem de fingir que é o brabo. Vem de tu ter virado alguém que não engole desaforo,
que não precisa de tapinha nas costas e que tá de boa sozinho. E isso, paradoxalmente, atrai mais gente de verdade para a tua vida do que qualquer esforço desesperado para agradar. Mas tem um último toque do mestre Maquiavel que tu tem que levar para sempre. Ele sacou que o poder não se ganha de presente, se conquista. Mas não na marra, na moral. A galera te dá poder quando sente que tu já tem. E sente que tu já tem quando tu age como se já tivesse, sem prepotência, na maciota. É um ciclo que se alimenta sozinho. Quanto mais tu age com a força que vem de dentro, mais a galera te trata com respeito. Quanto mais te respeitam, mais fácil é manter essa força. E no fim das contas, a presença de responsa não é mais algo que tu tá construindo. É simplesmente quem tu é. E quando tu chega nesse ponto, tu entende a parada toda. Tu não queria meter medo para dominar os outros. Tu queria era ter o controle da tua própria vida, para não se abalar com desrespeito, para não ser fantoche da opinião alheia, para se libertar da prisão do que os outros pensam. E Maquiavel sempre soube disso. A cartilha do poder não é um manual de como mandar nos outros. É um manual de como não ser mandado, de como se tornar tão independente, tão esperto, tão dono de si, que ninguém te controla. E quando ninguém te controla, tu vira o cara a ser respeitado. Porque a galera percebe que não te pega em nada, e o que não se controla é respeitado. Então se liga, bota isso em prática. Começa hoje, não amanhã, não depois, agora. Escolhe uma situação onde sempre te passaram a perna e bota ordem naquilo ali, sem mimimi, sem briga, só firmeza, e vê o que acontece. Vê como a pessoa se manca na hora. Vê como a parada toda muda. E usa isso para te dar mais gás, porque cada limite imposto te deixa mais forte. Cada reação controlada te dá mais poder. Cada vez que tu mostra que se garante sozinho, tu vira um imã. E no fim das contas, tu vai olhar para trás e não vai reconhecer o Zé Mané que tu era antes. Aquele que pedia licença para tudo, que se explicava demais, que vivia atrás de aprovação. Esse cara vai parecer um estranho para você. E essa é a prova de que a transformação foi real, de que tu não tá fingindo ser durão. Tu virou alguém respeitado naturalmente porque se tornou alguém poderoso de verdade. Agora, antes de tu vazar, eu quero que tu faça uma parada. Bota aqui embaixo nos comentários. Tu é do tipo que vai botar isso em prática com sangue nos olhos nos próximos 30 dias? Ou vai só assistir, concordar e não mudar nada? Time ação ou time espectador? Porque isso vai te mostrar muita coisa sobre você mesmo. E talvez seja o primeiro passo da tua virada.